culturais, que é uma subsecretaria nova, ela não existia na gestão passada, então a gente está no nosso 5º mês de trabalho. Lá dentro eu sou coordenador de formulação de políticas públicas, trabalho com uma equipe incrível, sob a coordenação da subsecretária Mariana Soares, que está aí. E sou também arte educador, pessoa de teatro, escrevo, sou uma figura com mais tempo na cultura, exatamente do que na administração pública. Eu vou conduzir hoje a nossa noite, vou tentar fazer que ela seja produtiva e divertida, que a gente consiga participar e se ouvir com clareza e com efetividade. A gente está aqui com o secretário, Guilherme Reis. Muito obrigado por ter vindo. Estamos também com a administradora aqui do Gama, a professora Maria Antônia. Obrigado por ter vindo. Já vou passar a palavra para eles, mas antes disso eu queria combinar a dinâmica de hoje à noite. A gente está aqui, o motivo principal da gente fazer essas visitas nas cidades, a gente está indo em 24 cidades até o dia 15 de julho. A gente começou segunda-feira passada em Planaltina, já passamos pelo Varjão, o Gama é a 3ª cidade. Daqui a pouco eu não vou mais conseguir enumerar as cidades que a gente está indo, mas é só a 3ª, então dá para dizer as 2 que a gente foi. A nossa ideia era poder conversar um pouco sobre o plano de cultura do Distrito Federal. Aí, queria saber quem está familiarizado com esse assunto aqui, quem já ouviu falar ou participou em algum momento sobre a discussão do plano. Se puder só levantar a mão para a gente entender. Ok, menos da metade. Tá, menos da metade. O plano de cultura, só para contextualizar, ele é o projeto de lei que vai prever o desenvolvimento cultural do DF pelos próximos 10 anos. Então, todas as políticas públicas de cultura para o Distrito Federal, o desenvolvimento e formação dos artistas, espaços culturais, formação de novos públicos, vínculo com a educação, tudo isso o governo vai fazer a partir do que está previsto nessa lei. Essa lei ainda não existe, a gente está exatamente no processo de construção dela. Esse processo não foi o Guilherme que começou, nem fui eu, nem foi a Mariana, nem a professora Maria Antônia. Essa lei, ela é, digamos, um filhote do Plano Nacional de Cultura, que foi aprovado em 2010. Desde 2010, o Distrito Federal, assim como os outros estados brasileiros, estão tentando criar os seus próprios planos de cultura. Então, a gente está tentando criar o nosso plano de cultura para que ele tenha a cara de Brasília. Seria fácil a gente ir lá e copiar o Plano Nacional e apresentar na Câmara Legislativa, mas o que isso tem a ver com Brasília? Nada. As necessidades do Gama são diferentes das necessidades de Imperatriz do Maranhão, por exemplo. As de Ceilândia são diferentes das de Nova Iguaçu e as de Brasília são diferentes das do Rio de Janeiro. Então a gente está nesse esforço de tentar construir um plano que tenha a nossa cara, que possa de fato representar os nossos desafios para os próximos 10 anos. Só que muito trabalho já foi feito desde 2011. Tem a Leda, por exemplo, que está aqui, foi delegada na conferência de 2011, onde se começou essa discussão sobre o plano de cultura, inclusive contribuiu muito. Hoje à tarde eu conversei com a Leda e a Leda falou, tá, mas onde está aquela contribuição que a gente fez em 2011? O que foi feito daquilo que a gente discutiu? Esse momento é exatamente o momento disso. A gente organizou, mais ou menos, a gente tem uma proposta de organização para o que foi discutido e que vem sendo discutido desde essa época, em 7 temas. Esses 7 temas, daqui a pouco eu vou falar, a Nani vai escrevendo ali naqueles 7 cartazes coloridos. Não vai dar para ler daqui de onde a gente está, mas vocês fiquem à vontade para eventualmente levantar e dar uma olhada nesses temas, certo? Então a gente organizou esse material, que foi construído a partir de todas as discussões que vêm sendo feitas sobre o plano desde 2011, e a gente está voltando nas cidades para validar esse material. É isso mesmo? Esse é o plano de cultura que a gente vai entregar. O Gama está representado nesse documento. Como é que o Gama entende patrimônio e infraestrutura? O Gama acha importante formar novos públicos, formar novos artistas. Então essa, mais ou menos, é a ideia do que a gente tem para fazer hoje. Tá? Mas a gente também sabe que o secretário está aqui, a professora Maria Antônia está aqui e a gente tem muita coisa para dizer. Tá? Então a gente está transformando a noite de hoje numa conversa mais aberta. Quem achar que tem contribuições para fazer específicas sobre o plano, pode fazer. E quem tiver alguma questão que queira conversar e trazer para a roda, perguntas que o secretário
colocar um ponto de vista, vocês fiquem à vontade. A ideia é que esse diálogo nosso ele seja bastante fluido. Está dando para acompanhar, mais ou menos, a dinâmica? Além dessa conversa de hoje, a gente tem uma plataforma na internet, que é o participa.br/cultura-df. Não precisa anotar, que todo mundo vai receber daqui a pouco um caderno, que é onde a gente organizou esse percurso até onde a gente está hoje. Então, ali fala mais sobre o histórico do plano de cultura, o que é a contribuição, o que é esse momento que a gente está e como cada um pode contribuir efetivamente. Tá? Então, se alguém hoje achar que não teve a oportunidade de dizer tudo o que queria, ou quer conhecer o plano um pouco melhor antes de contribuir sobre ele, passa lá no Participa, a gente está esperando vocês. É importante que a contribuição lá também avance. Tá? Lá a coisa pode ser dada de uma maneira um pouco mais detalhada. Então, já estou finalizando o meu pedaço aqui. E daqui a pouco passo para o secretário, para a professora. Eu só queria conversar com vocês rapidinho sobre esses 7 temas. Tá? Então, a gente se deparou com muito material quando a gente chegou lá na secretaria. E como organizar esse material? Todo mundo sabe que o Gama precisa de um espaço cultural. A gente sabe. A gente sabe que o Gama precisa de espaços de formação para jovens artistas e projetos que formem plateia. A gente sabe. Fiquei sabendo hoje que já existe um movimento de ocupação do espaço urbano com resultados super efetivos. Quando deu meio-dia já não tinha mais comida nos food trucks. Então, ou seja, existe uma demanda de ocupação por um espaço urbano no Gama. Não dá para a gente passar em todas as cidades e anotando cada uma dessas sugestões e isso virar uma lei. A gente precisa organizar em grandes blocos. Tá? Então, esses 7 temas são 7 grandes blocos de organização dessas demandas que estão aparecendo e que já apareceram desde 2011. Tá? Já tem o primeiro tema anotado ali, patrimônio e infraestrutura cultural. A Dani vai anotar os outros e eu vou pedir ajuda para a Beth e para a Helene para a gente distribuir os cadernos, que é esse material que a gente produziu e imprimiu 5.000 cópias para que todo mundo pudesse ter acesso a ele. Que é este caderno aqui, ó. Plano de Cultura do Distrito Federal de Escuta Pública. Tá? Aqui vocês vão ter acesso aos 7 eixos, que é a organização que a gente fez. Provavelmente vão perguntar, mas o plano já está pronto, porque o plano não está pronto. Isso é uma organização e a gente trouxe para a gente discutir essa organização como ela está colocada hoje. Tá? Então, o eixo 1 é patrimônio e infraestrutura cultural. Esse tema vai reunir todas as demandas por espaços de cultura, museu, teatro, centro cultural, etc. O tema 2 se chama, não precisa anotar que vocês estão recebendo, tá? Quem quiser acompanhar comigo na página 27. O tema 2, identidade, cidadanias e direitos culturais. Então a gente sabe que existem também grupos que são excluídos historicamente, que dependem de tipos de apoios específicos, ou por exemplo, o deficiente visual chega na Secretaria de Cultura, ele tem um atendimento específico para ele. Como é que a gente poderia potencializar isso? Os nossos servidores estão capacitados para atender essa especificidade. Ou a cultura cigana, como é que vem sendo trabalhada a cultura cigana? Aqui no Gama eu não sei se é forte, mas aqui em Sobradinho sim. Existe espaço para isso? Como são as linhas de financiamento? Existe de fato igualdade de direito? Então está aí nesse tema 2, que é identidade, cidadania e direitos culturais. No tema 3, estou acabando, tá gente? Só mais um pouquinho de paciência, 5 minutos e a gente finaliza. No tema 3, que se chama difusão, promoção e circulação, é como a gente pode potencializar o trabalho dos artistas. Então a Leda falou hoje do Milton Marques, não sei quem aqui conhece o Milton Marques, que é o artista plástico do Gama, renomado mundialmente, expôs na última Bienal. A população do Gama conhece o Milton. Como é que a gente pode potencializar isso aqui dentro? Como é que a Ceilândia pode conhecer o Milton? Como é que ele pode ter apoio para ir para o Rio de Janeiro e para a Bienal de Veneza, por exemplo? Eu não estou falando só do Milton, a gente está falando dos artistas de uma forma geral, que é o desafio da circulação. Um quarto tema aí, cultura, educação e novos públicos. Então, existe espaço de formação de plateia, formação de novos espectadores, formação de novos artistas. Quais seriam as ações possíveis dentro
desse tema. O quinto tema, que se chama Cultura, Empreendedorismo e Economia Criativa, ou seja, de que maneira a cultura pode gerar renda, economia e desenvolvimento econômico para os seus profissionais e para o território do DF. Por exemplo, um evento cultural esgotou, até, não é isso, Daniel? Até meio-dia, a galera que vai vender comida. Então não é um evento de vender comida, mas a comida acabou e você gera toda uma condição de trabalho num contexto como esse. Será que o governo já entendeu isso? Será que a gente pode potencializar esse desenvolvimento de uma outra forma? Desenvolvimento cultural e artístico, e a gente volta na questão do fomento, a gente volta na questão da sustentabilidade do trabalho. Como é que eu mantenho um grupo de 33 anos trabalhando com renda? É possível? E um último tema, que é a gestão pública da cultura. Eu chego lá na secretaria, eu não consigo me inscrever por FAC, que foi a gente ouviu isso em algumas consultas. Eu nem consigo colocar no projeto. Ou como é que eu participo, como é que eu entro nesse SISCUT? O que é esse SEAC? Então são instâncias que dizem respeito à gestão pública, que existe uma perspectiva de desburocratizar esses processos e fazer desses processos mais inclusivos. Tá? Então, tentei assim, fazer um panorama mesmo, ser um panorama dessa organização do plano de cultura que a gente está disposto a discutir, que a gente, na verdade, está colocando para discussão hoje e lá na plataforma do Participa BR, o endereço está aqui atrás, ó. No verso, o primeiro endereço, participa.br/cultura-dr. Tá? Então, estamos agora, vamos abrir a conversa. Aí eu vou pedir para o secretário dar uma palavrinha no começo e a administradora, e depois a gente vai fazer inscrições, tá? Para a gente conseguir organizar a fala. Vamos, 2 minutos para cada fala, vocês acham que tá bom? Pouco? 3 minutos? E aí eu vou ser o quê? O pentelho da plaquinha. Então eu vou levantar e, gente, faltou 1 minuto, por favor, encerra, tá? Para a gente dar a oportunidade de todo mundo falar. A gente tem um horário limite aqui hoje que é 9h30. Então vamos fazer assim, a gente faz 15 inscrições, encerra, e aí se não tiver dado 9h30, a gente abre de novo. Pode ser? Temos um acordo? Está claro o acordo? 3 minutos para cada fala. Tentaremos, né? 21h30. A gente tem 2h30 de trabalho, entendeu? Tá bom? Não. Eu acho que tem que ser livre. À medida que já começamos